Tá? Como foi apresentado, meu nome é Iago, eu sou do Ceará, passei muito frio aqui, mas Deus deu graça e esquentou um pouco. Tá? A gente esteve falando esses dias sobre música, sobre louvor, sobre adoração, sobre o que é que Deus quer do seu povo quando nós vamos louvá-lo. E nós ouvimos um pastor amigo nosso falar sobre a influência do pós-modernismo na música e no canto na igreja. Estive falando ontem à tarde também sobre o papel didático da música e sobre como a música tem que ter conteúdo para poder ensinar os irmãos e que isso é um fator que nos ajuda a memorizar a palavra de Deus, nos ajuda a propagar a verdade de Deus. Clóvis falou agora sobre adorar em espírito e em verdade, nos deu várias dicas sobre a música e nossa última meditação agora vai ser em Efésios 1. Eu vou estar fazendo como o Clóvis fez um estudo de caso sobre a música que não está muito dentro do padrão que nós esperamos, vou fazer também um estudo de caso de uma música que está no padrão perfeito do que a gente espera. Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 14, é conhecido como o maior parágrafo da Bíblia. A frase aqui começa no versículo 3, bendito Deus, e o ponto final se encontra no versículo 14. É a maior sentença que a Bíblia traz em toda a sua... desde Gênesis a Apocalipse. Mas o motivo pelo qual esse é o maior parágrafo da Bíblia é porque ele muito provavelmente é uma música. Muito provavelmente o que Paulo está fazendo aqui é citar uma canção que era muito conhecida na igreja primitiva, ou não tão conhecida assim. Existem várias características musicais nesse capítulo, nesses versos que nós estamos citando aqui. Eu não vou entrar no mérito da questão de por que é que no grego isso tem características musicais, quais são os fatores que dizem que isso deve ser realmente uma canção, porque eu ia fazer vocês dormir. Mas ainda que, porventura, isso não seja uma música, ainda é um padrão bíblico de como nós devemos louvar a Deus. Se é a palavra de Deus e se é um momento de louvor a Deus, serve de padrão de qualquer modo. Amém? Vamos ler Efésios 1, do 3 ao 14, e vamos meditar um pouco sobre o que é que Deus está falando conosco aqui. Tentarei ser bem breve, para que nós possamos nos desgastar mais respondendo as perguntas que porventura vocês têm ou acho que vocês vão ter muitas. Então a gente quer ter um bom tempo de responder para vocês o que vocês quiserem perguntar. Pode perguntar qualquer coisa, jogar pedra no Clóvis, não em mim, tá? E a gente vai tentar fazer o possível para tirar as dúvidas de quem quiser e tudo mais. Vamos começar do versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É um dos capítulos mais densos da Escritura. Sabe, existem textos que são muito simples de ler, são explicativos. Você vai lendo assim devagarzinho e é gostoso e você entende o que é que está sendo dito aqui. Esse capítulo é muito denso. Ele é quase uma bula de remédio. Ele é cheio de frases técnicas e de conceitos que às vezes a gente precisa estudar muito para entender. Precisa ir na Escritura e ver o que é que a Bíblia está falando sobre aquilo. E na verdade, isso é uma canção. Isso é uma música. Acho que a primeira coisa que precisa chamar a nossa atenção é o fato de uma música falar de tantos assuntos e tantos temas assim. Uma canção que era entoada na igreja primitiva, falar de coisas sobre Deus que às vezes a gente quer, são assuntos que a gente não quer nem tocar muitas vezes. Talvez isso represente um pouco de por que a gente tem uma igreja hoje que não se enquadra tanto com o modelo bíblico.
Porque a gente perdeu muito nosso conteúdo. Nossos sermões não têm tanto conteúdo como deveriam ter. E nossas músicas não têm tanto conteúdo como deveriam ter. Sabemos que Paulo passava às vezes 12 horas pregando para o povo. A igreja primitiva se reunia antes do nascer do sol e às vezes lia livros inteiros da Escritura. E depois pregava nesses livros. O pessoal evangelizava, o pessoal fazia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento se desgastava em prol da glória de Deus. E as canções deles refletiam isso. Você olha para os Salmos, você vê o Salmo 119, que só Deus sabe como é que eles cantavam aquilo. Porque você tem um treco daquele tamanho. E eu acho que era uma música de uns 30 minutos de canção, né? Essa também é uma canção longa comparada com nossos padrões. E claro, eu não estou querendo voltar a padrões primitivos de tamanho de música, ou de modelo de música, ou de métrica de música. Mas precisamos voltar para o padrão primitivo de conteúdo de música. Claro que os modelos musicais mudam com o tempo. Mas a verdade de Deus que a gente transmite com a nossa música não muda. Ela está aqui, revelada para sempre. Então, agora que lemos essa música, eu chamo de o grande hino trinitário de Efésios, porque é realmente grande, é trinitário e é de Efésios, né? Acho nada mais lógico. Vamos meditar em 3 coisas sobre a ênfase do apóstolo aqui. Assim como o Clóvis olhou a ênfase de uma certa música popular que não está muito correta, vamos olhar o que é que o apóstolo fez aqui. Essa música que ele cita, e por ser citada na carta de Paulo, se torna canônica, se torna verdade de Deus. Deus está falando através dessa canção conosco. A mesma voz que ele usou, as mesmas palavras que ele usou para criar o universo, ele está usando para falar com a gente, falar comigo, Deus eterno, falando com a gente. Isso devia fazer a gente tremer. E essa é uma canção. Então vamos loucamente, usando a palavra de um modo menos pagão, vamos tentar frenéticos cair em cima desse texto, ler esse texto e saber qual é o padrão dessa canção que Paulo cita. Claro que não é um padrão muito tão fechado assim. Claro que a gente não pode dizer simplesmente porque essa canção é assim, todas as canções precisam ser assim. Mas vocês vão ter que confiar em mim. Quando você olha para todos os outros textos do Novo Testamento, que também são canções, você vai ver o mesmo padrão se repetindo. E talvez isso seja momento para outras conversas. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa depois, fiquem à vontade. Mas esse é um padrão que seria muito bom que seguíssemos. É um padrão que seria simplesmente perfeito se a igreja começasse a prestar atenção nele. E o primeiro ponto é, qual é o foco, quais são os focos dessa canção? Quero ficar nisso. Quais são os focos dessa música? O que é que está sendo focado? O que é o ponto principal? Quais são os pontos que chamam a atenção principalmente? Primeiro, o primeiro foco dessa canção é a pessoa de Deus. É a pessoa de Deus como ser, aquilo que ele é e aquilo que Deus faz. É colocado aqui. E de um modo realmente profundo ele começa louvando ao Pai. Ele começa bendizendo o Deus Pai. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina falando do Espírito Santo. Vocês foram selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. E nesse sanduíche, que começa com Deus Pai, termina com Deus Espírito, o recheio inteiro é Jesus. O recheio inteiro disso é Cristo. Por quê? Você vai entrar num tema chamado economia da Trindade. Não tem nada a ver com dinheiro, essa ideia de economia. Mas tem a ver com o que é que a Trindade faz conosco. Qual é a divisão de papéis na Trindade? Ou seja, quando nós vamos falar de salvação, a Bíblia deixa claro várias coisas. O Pai escolhe, o Filho redime, traz a sua morte, o Espírito Santo sela, e regenera e salva. E existem vários pontos da Trindade que são muito bem especificados na palavra. O que é que cada pessoa da Trindade faz? Claro que Deus é um só. E claro que Deus, como um todo, age em prol da nossa salvação e em prol de todas as coisas. Mas existem especificações sobre cada pessoa da Trindade. Nossa adoração também. Na nossa adoração nós louvamos ao Pai, através de Jesus, no Espírito. Vamos ao Pai, através de Jesus, no Espírito. O texto começa, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto começa louvando a Deus. O Antigo Testamento tinha essa ideia de modo muito claro. Deus é o centro do nosso louvor e é Deus a quem estamos tentando atingir. Claro que isso é um mistério, nunca vamos entender plenamente como é que isso se manifesta, mas é o Deus Pai principalmente que é o alvo da nossa adoração e do nosso louvor. Mas o modo pelo qual nós chegamos ao Pai é com o Filho.
O modo pelo qual nós podemos chegar a Deus na nossa adoração é com Jesus. Por isso que existe um ênfase tão grande em Jesus aqui. Por isso que Jesus é tão citado através da palavra. Por isso que nós somos cristãos. Cristo é o centro do nosso viver diário. E o Espírito Santo aqui é citado no final como aquele que nos mantém firmes na fé. O foco não está no Espírito aqui. Porque o foco do Espírito é Cristo. O ministério do Espírito Santo hoje é nos levar até Cristo, até Jesus. Então nós temos que evitar canções que focam demais no Espírito Santo sem focar em Jesus. Não rebaixando o Espírito Santo como alguém inferior da Trindade, longe de mim isso. Mas entendendo que o ministério atual do Espírito Santo é exaltar Cristo, e nos mostrar Cristo, nos revelar Cristo. Por isso que o Espírito Santo é citado aqui como aquele que é fruto do trabalho de Cristo em nossa vida. Por isso que, embora nós sejamos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, muitas vezes nas cartas do Novo Testamento as pessoas se apresentam como servos de Deus e de Jesus, do Pai e do Filho. E o Espírito Santo às vezes parece meio negligenciado, né? Não é verdade? Às vezes a gente procura assim, não falam tanto do Espírito, não enfatizam tanto o Espírito que merece honra e louvor em nossa adoração, com certeza. Mas a questão é que o Espírito Santo foi chamado principalmente para apontar para Cristo, hoje, agora, no ministério da igreja, no tempo da igreja. Claro que quando chegarmos no céu vamos entender todo esse tipo de coisa com mais propriedade, mas por enquanto, pelo menos, é assim. E o que é que isso tem a ver com minha adoração? Nossa adoração tem que ser centrada nessa Trindade. Tem que ser centrada nesse Deus. Aquilo que dizemos e cantamos tem que refletir o que Paulo está cantando aqui. O que Paulo está dizendo aqui. Deus é o centro do meu louvor. Deus é o assunto principal da minha adoração. Quando você vai no Antigo Testamento e lê os Salmos, é isso que você vê. Você vê Deus sendo exaltado, música após música, canção após canção, verso após verso. Como eu falei ontem para quem perdeu, se você contar nos 50 primeiros Salmos, quantas referências existem a quem Deus é e ao que Deus faz, você vai ficar assustado. Porque eu fiquei assustado. Tentei contar todos os Salmos, eu não consegui porque demora isso. Um dia, quem sabe, nas férias ou algo do tipo. Mas nos 50 primeiros Salmos você encontra mais de milhares de referências a quem Deus é e o que Deus faz. 50 músicas. Existem músicas que possuem 22 versículos e 50 referências a Deus. 50 e 22 versículos. Será que nossas músicas são assim hoje? Será que as músicas que a gente escolheu para cantar são assim hoje? Será que as canções que a gente gosta e ouve no carro e canta na igreja representam essa ênfase em Deus? Uma ênfase no Deus Pai, como aquele que é criador de tudo. Uma ênfase no Filho, como aquele que nos redimiu e morreu na cruz para que cheguemos ao Pai. Uma ênfase no Espírito dentro do contexto da Trindade, como aquele que nos sela, nos regenera e nos exalta até Cristo. Será que a gente tem sido focado na pessoa de Deus ou focado em nós? Focado no que somos, ou no que fazemos para Deus? Às vezes a gente enfatiza tanto o que a gente faz para Deus que a gente acaba se exaltando com isso. Tinha uma música que eu amava muito, que eu ouvia tanto, que sempre dizia: Deus, eu te amo, eu te adoro, eu não te troco pelo mundo, eu não te troco por aquilo, eu não quero, eu te amo tanto porque eu te quero, eu te exalto, eu te adoro, eu. Sempre eu. É errado falar de mim? É errado citar eu na música? Claro que não. Como eu disse ontem também, nos Salmos existem muitas referências a eu. Mas a questão é, qual é o foco quando você fala de si? Quem é que está sendo exaltado quando você fala de si? É Deus ou sua obra? É Deus ou a sua vida cristã? É Deus ou aquilo que você faz? Porque senão você cai na mesma condenação do fariseu, na parábola que Jesus diz que ele orava para si. No grego, a voz era reflexiva, ele orava, ele era quem cumpria o ato de orar, mas ao mesmo tempo ele era aquele que recebia a oração, e não Deus. Porque ele orava com soberba, ele dizia: Deus, obrigado porque eu não sou como fariseu, não sou como publicano, porque eu oro, jejum 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. E muitas vezes nosso louvor é assim. Muitas vezes nosso louvor é um completo farisaísmo, porque Deus eu faço, Deus eu te amo, Deus eu te quero, eu te exalto, eu consigo, eu aquilo. Glória a mim. Glória ao que eu faço por ti, Senhor. A gente precisa atentar para isso. Porque às vezes a gente enfatiza muito aquilo que a gente é, no lugar de enfatizar o que a Bíblia enfatiza, o Senhor. De Gênesis a Apocalipse é a história de Deus. Não é a minha história, não é a sua história. Deus e Cristo é o foco de toda a Bíblia. Jesus disse que a lei inteira testifica dele. Jesus, após ressurreto no caminho de Damasco, ele começou a conversar com as pessoas e ele mostrou onde é que na lei e nos profetas falava dele, testificava dele.
Porque Cristo é tudo na Escritura. Todo o Antigo Testamento fala de uma só pessoa, Jesus. E todas as outras histórias de reis, de pessoas, e de heróis, e de gigantes, tudo isso está querendo transmitir apenas uma única mensagem. E a mensagem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Deus é o foco da Escritura e tudo na Escritura é um tipo dele. Adão é um tipo de Cristo. Não um Adão que peca, mas um Adão que recusa o fruto do pecado. E assim como o pecado de Adão foi colocado sobre nós, a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Porque ele é o segundo Adão, como dizem Romanos. Aquele animal que foi morto em Gênesis, no Éden, para que a nudez de Adão e Eva pudesse ser coberta. É um tipo do Cristo que foi morto para cobrir nosso pecado. E história após história, caso após caso, tudo que nós vemos é Cristo sendo apontado. As ofertas que eram entregues, o cordeiro que era imolado, a primícia que era entregue no templo, os sábados, Davi matando Golias. Não sou eu vencendo o meu problema, é Cristo vencendo o nosso pecado. E toda a história da Bíblia diz sobre Deus. Diz sobre Deus. E por que é que nossas canções falam mais sobre nós? E por que é que nossos sermões muitas vezes falam mais sobre eu e sobre mim? E sobre 10 passos que você precisa cumprir para alcançar alguma coisa? Quando devia ser o que Deus é, o que Deus faz e como nós respondemos a isso. É muito diferente. É muito diferente porque mostra quem é que é realmente importante e ao redor de quem o universo realmente gira. Mas essa canção não exalta apenas a pessoa de Deus, mas exalta também os atos de Deus. Não só apenas o que Deus é, mas o que Deus faz para com seu povo, para com sua igreja e para com os perdidos. Essa música tem um refrão. Ele é bem sutil, como é característico das músicas daquele tempo. Mas ele contém um refrão, versículos 6, 12 e 14. Verso 6 diz: para o louvor de sua glória, da glória e de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós somos o que de antemão esperamos em Cristo. Verso 14: o qual é o penhor da herança até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Em louvor de sua glória é o refrão disso aqui. É o que é mais repetido. Em louvor de sua glória, em louvor de sua glória, em louvor de sua glória. Será que nossas músicas são preocupadas com isso? Com o louvor da glória de Deus? Louvor significa elogio. É um ato elogioso que você entrega a alguém por algo que ele tem. Você vai louvar, você vai elogiar Deus. Se quando você chega na sua namorada e diz: você é linda, você é bonita, você é legal, você é elegante, você vai dizer algo assim para Deus: você é maravilhoso, você é grande, você é incrível, você é santo, você é rei. Não você, né? Você não pode. Senhor, o Senhor. Né, Clóvis? Será que a gente tem se preocupado com isso? Com a glória de Deus quando a gente canta? Com a glória do Senhor quando a gente canta? Com elogiar a glória. Glória significa esplendor. Deus é um ser perfeito e santo. E quando Ele manifesta isso que Ele é, para que nós possamos observar, isso é a glória dEle. É o brilho dEle, é o esplendor dEle. Nós precisamos elogiar o esplendor da glória de Deus. Nós precisamos manifestar a Deus aquilo que Ele faz. Porque essa música é repleta de coisas que Deus faz. Fala que Ele nos escolheu, nos redimiu, nos predestinou, nos abençoou, nos desvendou mistérios, nos fez tudo convergir em Cristo, nos selou. Existem tantas coisas que Deus fez sendo caracterizado nessa música, que eu pergunto como é que a gente não enfatiza o que Deus faz. Como é que a gente enfatiza mais o que a gente faz, como eu disse há pouco. A gente enfatiza mais o que a gente faz para Deus do que aquilo que Deus faz por nós. E que Deus faz para a sua própria glória. Porque o motivo principal de Deus em tudo que Ele faz é a própria glória dEle, não a nossa. Tudo que Deus faz é movido por um amor a si e a seu Filho e aquilo que Ele é. E embora se nós formos assim, nós somos pessoas egocêntricas, Deus ser assim não é nada mais do que tudo que Ele pede para que sejamos, centrados nele. Nós somos centrados em Deus e Deus é centrado em Deus. E é assim que a vida anda. É assim que as coisas se manifestam. E é assim que Deus é. É o Deus da Escritura. Será que nós podemos ser centrados em Deus e não mais em nós? Será que nós podemos ser centrados no que Deus faz e nos redimir, e nos salvar, e nos escolher, e mandar o seu Filho, mandar o seu Espírito Santo, e nos manter firmes na fé, e nos livrar muitas vezes de perigos, e muitas vezes até no meio dos perigos nos dá paz e consolo? Ainda quando não temos paz externa, temos paz interna nele, pelo que Ele é e o que Ele faz. Será que podemos cantar isto? Por favor,
Será que a gente pode cantar músicas que falem isso? Não é pedir muito. Não estou pedindo para você subir no Everest, nem para você fazer 80 dias de jejum. Estou pedindo para você cantar músicas que falem mais sobre Deus do que sobre você. Não é mais do que nossa obrigação. Mais do que nossa obrigação. Essa música é centrada em quem Deus é centrada nos atos de Deus, mas também são centradas na doutrina de Deus, na verdade de Deus. Eu não preciso falar muito para mostrar que esse primeiro versículo é completamente centrado em doutrina, em teologia. Sabe, fala de temas que a gente nem ousa pronunciar na nossa igreja hoje em dia. Fala sobre a doutrina da predestinação, que gera 400 anos de debate sobre qual lado está certo. Deus escolheu desde a fundação do mundo e eu não tenho participação nisso. Não, Deus participa comigo. Não, existe um meio termo aí nos dois. Não, sou eu que escolho, Deus tem nada a ver com isso. E debate rola há muito tempo sobre isso. Gente é expulsa de igreja por crer em um lado ou no outro. Cada pessoa, eu acho, tem uma definição diferente do que é predestinação para si. Em muitos contextos por aí. Eu tenho uma posição, não quero causar polêmica, então não vou falar qual é. Não quero que ninguém me apedreje, nem um lado nem o outro. Mas a questão é, temas, que pra gente é complicado. Que pra gente devia ser tema de um simpósio completamente intocado. É um assunto para os escolhidos, para os espirituais, para os que estão no seminário. Era tratado numa canção. Era um assunto que era tratado numa música. E que trazia qual era realmente a verdade sobre esse assunto na música. Se você quer ter uma opinião formada sobre eleição e predestinação, lê Efésios 1. Vai dar uma boa base para você. E essa aqui é uma canção, meu amigo. Doutrina, ensino para a igreja era passado com isso. Por que a gente não pode, através das músicas, através das letras, que são colocadas nesse telão aqui, passar doutrina para a igreja? Ser um instrumento de edificar a igreja. Ser um instrumento de fazer com que você aprenda coisas sobre Deus. Que você chegue depois do culto, pastor, eu tinha uma dúvida nesse ponto aqui, e aquela música me tirou a dúvida. Eu tinha muita dúvida com relação à batalha de Jacó com o anjo. E com Deus ali. Meu irmão, Jacó lutou com Deus por meio de um anjo e ganhou. Só saiu com a coxa manca. Que negócio é esse, meu amigo? O que é que isso tem a ver? O que é que isso diz pra mim? E foi através de uma música que eu entendi isso. Foi através de uma canção, que não era bem uma canção pra igreja, mas era uma canção daquelas mais meditativas, que alguns músicos compõem, que me ensinaram como é que eu entendo direito essa passagem. Por que a gente não pode fazer isso? Porque na história da igreja inteira a música era um meio de passar verdades. De tal modo que quando heresias começaram a ser passadas através das canções, a Igreja Católica Romana proibiu o povo de cantar. E criou um coro especial, só esses aqui que cantam. Vocês não cantam não, só ouvem. Claro que foi um meio errado, mas mostra como a música era vista como um meio importante de passar conteúdo. Martinho Lutero, ele usou a música para isso. E toda a reforma protestante foi muito mais guiada pelo aquilo que Lutero cantava e pelas músicas que as pessoas iam passando umas para outras, do que muitas vezes os sermões de Lutero. É o que os historiadores dizem. Eu não posso negar os fatos. Nós temos que entender isso. Música é um meio de passar conteúdo. Colossenses 3,16 diz isso. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmo 1. Existe salmo melhor para nos ensinar sobre como viver a vida cristã. E qual é o destino do ímpio, qual é o destino do justo, do que essa música e essa canção. Existe música melhor do que o Salmo 119, que é enorme, é o maior capítulo da Bíblia, para falar sobre como é importante a palavra de Deus. Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode entender isso? Porque nós vamos louvar na eternidade. Nós vamos entoar sobre Deus na eternidade. Por que nós não podemos aprender um pouco mais sobre isso aqui? Agora, para o nosso bem e para a glória de Deus. É um bom texto para se estudar. É um bom texto para se analisar. Passe doutrinas através do canto. Vou encerrar, porque eu tô vendo o rostinho de vocês. Eu sei que tá todo mundo doido para falar alguma coisa, para perguntar alguma coisa. Mas eu quero que vocês saiam daqui lembrando dessas 3 coisas. Se vocês lembrarem dessas 3 coisas, eu vou para Fortaleza feliz. Muito feliz. Não lembre que existia um tal de água aqui, mas lembre dessas 3 coisas. Primeiro, aquilo que eu canto na igreja tem que ser centrado em Deus. O foco é Deus e não eu. Ele é o autor e consumador da minha fé, não eu. Ele é o centro e não eu. Ele é exaltado e não eu. O mundo gira ao redor dele e não de mim. Quero louvar o nome dele. Segundo, eu quero louvar o que ele faz. Quero louvar o que ele fez e não o que eu faço. Quero exaltar o que ele fez para mim e não o que eu faço para ele.
Quero exaltar o que Ele fez na história da humanidade, o que Ele fez na criação, e não o que eu quero, o que eu desejo, os meus sonhos, o meu milagre. Em terceiro lugar, a música é um meio de passar a doutrina de Deus. A música tem que ser um meio de passar crença sobre Deus, verdade sobre Deus, não músicas fracas que falam sobre quase nada, ou que tem quase nenhum conteúdo, ou que você pode interpretar de todo jeito. Tem uma música que o autor canta dizendo que ele vai subir a montanha, e até hoje eu quero saber que montanha é essa, porque eu não sei, quero saber se é uma montanha física, como muita gente crê, que no alto da montanha e do monte a oração é mais forte. Quero saber se é uma montanha como é usada no Salmo 24, que se referência ao local de adoração. Quero saber se é uma montanha como em Êxodo, que é a montanha que Deus vem e fala com a gente. Se é a montanha onde foi entregue a tábua da lei, então é uma montanha que fala de recebermos a palavra. Que montanha é essa, meu amigo? Que até agora eu não sei. Nem sei se o autor sabe. Tem outra música que fala que a gente vai dançar na chuva. Eu estou perguntando aonde eu vou dançar na chuva. Por quê? Onde é que a Bíblia fala de dançar na chuva, pelo amor de Deus? E é tanta música que fala as coisas que a gente tenta entender, tenta compreender e que é dúbio. Como ele falou, o que é andar no sobrenatural? O que é? Sabe, existe alguma coisa. Talvez a autora quis passar alguma coisa com isso, mas foi muito dúbio. Foi muito... Sim. Entenda, a música é um meio de passar conteúdo, não só de conter conteúdo. Sabe aquele professor? Eu tive um professor que era formado no ITA, de física. O cara era inteligentíssimo, tinha uma cabeça grande até. Mesmo. Mas ele não sabia passar esse conteúdo pra gente direito. Às vezes a coisa era tão complicada que a gente ficava calado assim, tirando nota baixa. Muitas músicas são assim. Até tem algum conteúdo lá querendo ser passado, mas não é transmitido, porque falta didática. Em Colossenses a música não é só um meio de ter conteúdo, é um meio de passar conteúdo para a igreja. Então eu preciso colocar minha letra do modo que as pessoas entendam e compreendam. Evitando até coisas muito pomposas e muito... Sabe, tem uma música no hinário antigo que diz: numa orgia nefanda o rebelde Belsazar. Até hoje, sabe, demora uns 5 segundos para você entender o que está sendo dito assim. Aí já passou pro refrão já. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. É sério, parece piada, mas é verdade, porque tem músicas que são também modernas e que contém alguns jargões que a gente não entende. A gente cantou aquela música que canta Remove a Minha Pedra no grupo de missão e os ímpios não entenderam o que estava sendo cantado ali. Pra gente explicar que era com relação a Lázaro, demorou. A gente tem que entender o contexto que a gente está inserido e o que é que a gente está dizendo ali para as pessoas. Sabe, claro que eu usei esse exemplo agora do grupo de missão, mas é porque o contexto é mais específico, mas dá luz nisso. Na igreja temos um tanto mais de liberdade, porque a gente entende certas referências, certas metáforas, mas a gente tem que entender que metáfora tem que explicar e não complicar. Se sua metáfora complica mais que explica, corte isso. Se a música não vai ensinar, tem conteúdo, fala uma coisa legal sobre Deus, mas o povo vai entender bulhufas, está sendo dito. Troca isso, escolhe outra música. Amém? Não estou pedindo muita coisa, tá? Você fazer o Iaguinho feliz, ele voltar para casa. Glorifique a Deus, aquilo que você canta. Por favor. Amém? Deus, nós agradecemos por esse momento. Agradecemos pela oportunidade de estarmos diante de Ti, meditando mais na Tua Palavra. E, Deus, que possamos lembrar dessas coisas, Pai. Que possamos nos lembrar da verdade que Tu é Deus e não eu. Tu és santo, poderoso, justo, eterno e eu não sou. Então Tu, Senhor, merece honra, Tu merece glória, Tu merece louvor. Tu mereces ser o centro das atenções do culto, Pai. Não nós, não a performance. Livra-nos do culto ao culto. Livra-nos do culto à arte, de um culto que é mais focado no que a gente tem para dar do que naquilo que Tu é. Nos faz pensarmos sempre, Deus, em Ti. Para Ti, por Ti, para Ti. Se nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.